Terezinha Vasconcelos, no momento presidindo a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Nossos cumprimentos e já antecipando nossos agradecimentos aos familiares, aos associados à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a concretização desse evento, em homenagem aos médicos falecidos no período de agosto de 2019 a agosto de 2020. Em 2 de abril de 1923, portanto, há 97 anos, quando presidia a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, o seu segundo presidente, Dr. Benedito Pereira Nunes, o Dr. Décio Parreiras propôs que se organizasse a Galeria da Saudade, com fotografias de todos os sócios falecidos e como uma homenagem especial, a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia colocaria no seu salão nobre as fotografias de 3 médicos campistas: João Manuel da Silva Tavares, Luiz Cardoso de Melo e João Batista Lacerda Sobrinho, que foram vitimados em 1906 pela peste bubônica. Mas só em 24 de janeiro de 1938, em Assembleia Geral Ordinária, houve a inauguração da Galeria da Saudade, com os retratos dos citados médicos. Devido ao momento atual em que estamos passando, desde o início do ano de 2020, por uma pandemia devido à Covid-19, que entre as medidas preventivas recomendadas está o distanciamento social. Vendo-nos, portanto, impossibilitados de realizar o evento do Dia da Saudade da forma presencial e considerando que não poderíamos deixar de rememorar colegas médicos como Carlos José Vieira Barbosa, Sidney Crispim Freixo, Euclides do Rosário Damásio, Erval Gomes Lemos, João Peralva Busquet, Joci Pereira da Silva, José Carlos Klein e Macomo Salem, que tantos e importantes serviços prestaram à comunidade campista e regional, decidimos prestar estas homenagens de forma virtual. Para isso, contamos com a colaboração imprescindível de familiares e amigos, que produziram vídeos contando um pouquinho da imensa história profissional de cada um. A família dos doutores Erval Gomes Lemos, Joci Pereira da Silva, solicitaram que as homenagens aos mesmos aconteçam posteriormente, já que no momento ainda estão sem condições emocionais. São momentos de especial emoção, certamente, tanto para a família quanto para cada um de nós, seus amigos e admiradores, por todo o trabalho como médico, como companheiro e como amigo nas lutas em prol da saúde de todos que tiveram o privilégio de compartilhar com seus conhecimentos. Todos os médicos hoje homenageados terão suas fotos e um breve currículo colocado na Galeria da Saudade dessa entidade médica, como forma de registro para as atuais e futuras gerações, que constituir-se-ão certamente como lembranças eternas. Obrigada a todos. Hoje, 31 de agosto de 2020, dia tradicional da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, quando nos reunimos para prestar homenagens póstumas aos colegas falecidos no período de 2019 e 2020. Estarei fazendo leitura de uma reflexão sobre a saudade. Essa reflexão sobre a saudade
eu vou ler um artigo de um colega pernambucano que eu tenho guardado há muitos anos. Resolvi tirar para falar para vocês. O artigo é do Dr. Rogério Brandão, médico oncologista. Ele escreve: como médico cancerologista, calejado nos longos 29 anos de atual profissão, posso afirmar que cresci e modifiquei com os dramas vivenciados por meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela diversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com emoção do Hospital de Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas e inocentes do câncer. Com o nascimento de minha primeira filha, comecei a me acovardar e ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio de uma forma de uma criança já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamento diversos, manipulações, injeções e todo o desconforto trazido pelos programas de química e radioterapias. Mas nunca vi um pequeno fraquejar. Via chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos. Porém, isto é humano. Um dia cheguei ao hospital, cedinho me encontrei com meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi: ainda hoje não consigo contar sem vivenciar uma profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondida nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para essa vida. Aí eu indaguei. O que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai. E no outro dia acordamos na nossa própria cama, não é? Lembrei-me das minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos. Com elas, eu procedia exatamente assim. É isso mesmo. Um dia eu vou dormir e meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Fiquei empigaitado, não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade, com o sofrimento, alertou a visão e a espiritualidade da criança. Minha mãe vai ficar com saudades, gemendo ela. Emocionado, contando as lágrimas e o soluço, perguntei: que saudade significa para você, minha querida? Ela respondeu: saudade é o amor que fica. Hoje, 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Eu vou acrescentar duas definições que eu tenho sobre saudade. Uma delas foi feita pelo meu companheiro do Lions, Vilmar Angel, lá na Sociedade de Medicina, que ele diz que saudade não vive de recordações, mas do porvir. O outro que falou: o amor é a ausência e a ausência são os pais da saudade. O amor e a ausência são os pais da saudade. E da professora Arlete Senna: só a saudade é capaz de estancar o fluxo do esquecimento. Era isso. Falar de um homenageado como meu pai, Dr. Carlos Zé Vieira Barbosa, é muita satisfação e muita alegria, né? Poder compartilhar com vocês esses momentos. Meu pai foi um médico lutador, desbravador, chegou em Campos numa época bem diferente dessa atual, né? Eu tô com hoje 53 anos, há uns 40 anos atrás, ele foi um visionário, né? Junto com outros colegas, Dr. Jomar Brito, Dr. Ernesto Peçanha, Dr. Marcelo Tadeu, entre outros, né? Querendo montar um sistema de convênio. Não havia Unimed em Campos ainda.
Então eles montaram um plano de saúde chamado ServiMed. Só que naquela época, pelas condições econômicas talvez do país, pela pouca informação da população em geral que se tinha sobre o que seria um convênio, que não havia esse tipo de atendimento médico, a coisa não funcionou como eles gostariam, né? Mas gerou uma semente, que foi aquele prédio da atual Unimed, né? Que foi a sede da ServiMed. Eu lembro eu pequeno, eu garoto, eu indo para aquela obra lá, daquele prédio atual mesmo, e os sonhos que eles tinham, né, aqueles médicos daquela época tinham, em montar um serviço que hoje se chama Unimed. Na época, o Dr. Marcou também participou desse sonho, né, e desse início de sonho de um convênio, que foi quando a ServiMed vendeu aquele prédio para aqueles cooperados iniciais. Então foi muito, muito bom a gente participar hoje, eu como cooperado da Unimed, ver que aquilo ali foi uma semente plantada por ele há mais de 40 anos atrás. Eu tenho muito, muito orgulho, né, do profissional que ele foi, do pai que ele foi, sempre ouvindo mais do que falando, atuando com sua sensibilidade, com seu talento em cirurgia, como ele fazia. Então é muito bom a gente estar aqui agora, né, nesse escritório dele aqui, no cantinho que ele ficava, que ele estudava, que ele pensava, que a gente conversava sobre a vida, sobre muitas coisas. E agradeço demais a todos pela lembrança desse grande homem, desse grande médico. Dr. Cid Crispim Freixo, nascido em 11 de maio de 1926, na localidade de Baú, em Murundum, município de Campos, filho de Arlindo Crispim Freixo e Lúcia Ferreira Freixo. Desde criança alimentava um sonho de ser médico. Seus estudos iniciais foram feitos em Murundum. Logo a seguir, ele transferiu para Campos, onde fez o ginásio, e em seguida o Liceu de Humanidade de Campos. Essa formação foi muito importante, porque ele transferiu no terceiro ano para o Rio de Janeiro e prestou vestibular e passou de primeira vez na Faculdade Nacional de Medicina, que era uma grande faculdade na época. Terminou o curso de Medicina em 1951, na Faculdade Nacional de Medicina. E lá, ele terminando o curso, ele não quis voltar logo. Ele fez uma série de outras especializações. Doenças pulmonares, radiologia, fez laboratório no Hospital do Servidor do Estado. E aí, terminando esses cursos que ele gostaria de fazer, ele, em 1953, retornou a Campos. Nessa ocasião, foi designado pelo seu chefe, Dr. Balaquias, para implantar o Sandu aqui em Campos. E o Sandu, na época, ficava na esquina da Rua do Ouvidor, no 7 de setembro, e prestou serviço à nossa comunidade, principalmente aos mais carentes. Em seguida, montou o seu consultório no Edifício Dragão, no centro da cidade, e tinha ao lado uma clínica de raio-x, tendo como sócio o Dr. Rubens Glória. Passado esse tempo, ele tinha um sonho antigo, que era de fazer uma especialização nos Estados Unidos. E aí ele fez na Embaixada Americana vários testes e foi aprovado. E então ele foi fazer a especialização na Universidade de Georgetown, em Washington. E lá ele fez especialização em doenças renais e doenças cardíacas. Após essa especialização, ele retornou a Campos e seguiu trabalhando na nossa cidade. Frequentou vários congressos nacionais e internacionais, e em Campos, com vários colegas idealistas, Pérez Chalita, Selma Ferreira, Monta Tagi, Valci, Almir Salomão, um pronto-socorro clínico cardiológico, que importou vários aparelhos de gasometria, dosagem de eletrólitos e uma série de outros aparelhos, que passou a ter nossa cidade uma cidade de primeira linha na medicina do Norte Fluminense.
Esse serviço foi instalado no Hospital da Beneficência Portuguesa e, tempos depois, foi transferido para a Santa Casa, onde fomos recebidos pelo Dr. Manuel Pereira Paz, o grande entusiasta dessa nossa clínica. Esse serviço serviu como a semente, foi a semente para a implantação da unidade de terapia intensiva no Norte Fluminense. E daí para frente a Santa Casa passou a ter uma unidade de tratamento intensivo com aparelhos de gás, de eletrólito, aparelhos de respiração mecânica, tendo assistência de ventilação durante 24 horas. Essa UTI depois se ampliou, tinha leitos de clínica médica, tinha leitos de cardiologia e tinha uma unidade de terapia intermediária. Essa unidade deu muita assistência a muitos pacientes na cidade e salvou muitos pacientes. Ele chefiou essa UTI por vários anos e, com todo esse trabalho, o Cid foi tocando sua vida. Casou em 60 com Magali Salomão Freixo, tendo 2 filhos, Isabela Freixo e Cid Crispim Freixo. Ao longo da sua vida, obteve vários títulos. Diploma de médico, pela Faculdade Nacional de Medicina, sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sócio remido pela Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio, título especialista em cardiologia pelo Georgetown Medical Division, em Washington, Cício Benemé da Santa Casa Misericórdia de Campos, cardiologista do Hospital Santa Casa e Dr. Beda, ex-chefe da Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa Misericórdia de Campos. Recebeu da Câmara Municipal de Campos diploma de Ordem do Mérito Benta Pereira e Ordem Municipal do Mérito. E recebeu da Sociedade de Medicina e Faculdade de Medicina também uma placa como pioneiro da terapia intensiva do Norte Fluminense. O Dr. Cid foi associado à Sociedade de Medicina de Campos por vários anos, desde 1970, estando sempre presente em suas reuniões. Por fim, um médico que viveu só para a medicina, estudioso, atualizado, e até os 94 anos ainda exercia sua profissão. Obrigado. Eis um pouco da vida do homem que viveu para, pela e com a família. E se tivesse que escrever um livro, como meu pai dizia, o título deveria ser O Filho do Milagre. Euclides do Rosário Damásio, o Filho do Milagre, nos deixou fisicamente no dia 9/4/2020, aos 71 anos de idade. Na infância sofrida, já dava sinais claros de que o seu exemplo iria tocar e mudar a vida das pessoas. Ainda na adolescência, dizia que ia exercer a medicina. No entanto, foi desacreditado por muitas pessoas que, inclusive, chegaram a questioná-lo, uma vez que naquela época era quase impossível ser pobre, negro e se tornar médico. A verdade é que ainda menino, Euclides viveu no orfanato, dos 2 aos 8 anos de idade. E sem o entendimento necessário, só descobriu o que era ter uma família com a senhora que trabalhava lá e fazia questão de levá-lo para sua casa todos os fins de semana. Decorridos esses longos 6 anos, o pai do Euclides o pegou de volta para morar com a nova família. E desde então, somente sairia desta nova morada após o casamento. Ocorre que, após a conclusão do antigo científico no Liceu de Humanidade de Campos, Euclides passou a dar aulas de física, química,
em inúmeras escolas e cursos preparatórios desta cidade, já que, para surpresa de muitos, o menino que estava se tornando homem havia passado no vestibular para a Faculdade de Medicina de Campos e tinha o sonho de ingressar na instituição. Mas Euclides passou a se perguntar como faria para se matricular, já que o dinheiro que havia ganhado não era suficiente para fazer a sua matrícula e, quiçá, dar continuidade nas mensalidades que estavam por vir. O desespero do menino se tornando homem era notório. E ao caminhar cabisbaixo perto do Liceu de Humanidade de Campos, encontrou com uma senhora que o abraçou, gritou e anunciou de forma grandiosa que seu aluno, por quem tinha tanto apreço, se tornaria médico. No entanto, ao fitar os olhos de Euclides, a professora viu sua aflição e perguntou o motivo de tanta agonia. Ocorre que Euclides, sempre calado, resolveu contar, e o que a senhora fez o surpreendeu. A senhora pagou pela matrícula e disse que dali para frente ele deveria lutar, lutar e lutar. Euclides sabia que a luta seria diária. 6 anos de luta e perder não passava perto do seu dicionário. Ele confessou aos filhos e à esposa que já tinha chegado a se esconder no banheiro da faculdade antes do início das provas, já que não tinha dinheiro suficiente para honrar com as mensalidades, visto que naquela época os professores e a direção retiravam os alunos de sala de aula quando não estavam com o pagamento em dia. Ele confessou muitas vezes ter feito malabarismos até sair o tão esperado crédito educativo, que aí sim trouxe um alívio enorme para o menino que passou a ser homem, na marra. Neste interregno, Euclides correu e se entregou mais uma vez, clamou mais uma vez. Foi até o convento, se jogou aos pés de Nossa Senhora mais uma vez e implorou para que ela intercedesse por ele, e aos prantos disse a ela: "A senhora é a minha mãe, eu sou seu filho, me socorra, eu te peço." Euclides era um homem de fé inabalável. Entregou a sua vida para Deus e não há quem diga o contrário, porque a verdade deve ser dita. O homem tinha uma aura arrebatadora, esplendorosa. O homem era o início e o fim. Era alfa e ômega, no sentido lato sensu, sabe? Em 15/12/78 se formou médico, passou a ser doutor Euclides do Rosário Damásio, fez residência no Hospital dos Plantadores de Cana, se especializou em ginecologia e obstetrícia, teve 3 filhos, Márcio, Flávia e Patrícia. Decorridos muitos anos, a 4ª filha veio, Lilian, sua sobrinha, que passou a ser parte da família Damásio e por quem tinha amor de pai. Em dedicação ao ofício da medicina, trabalhou no posto de saúde de São Francisco de Itabapoana, no posto de saúde de São João da Barra, no posto Novo Mundo nesta cidade, na clínica do Dr. Edson Coelho dos Santos e em seu próprio consultório na Avenida Princesa Isabel, nos plantadores de cana, onde veio a atuar como chefe da maternidade, no Hospital Beneficência Portuguesa, onde também veio atuar como chefe da maternidade,
no Hospital da Unimed, que foi um dos fundadores e onde veio atuar também como um diretor financeiro. Dr. Euclides do Rosário Damásio foi acometido pelo câncer. Depois de contar para a esposa Licinéia, ligou para o seu primogênito, informando do diagnóstico. Todos choraram. Em seguida, Márcio, seu filho primogênito, ligou para as irmãs para cientificá-las do que a família estava prestes a viver. Todos se mobilizaram, se revezando após a detecção do câncer em busca da luta pela vida. Pouco depois, Dr. Euclides foi operado e obteve sucesso na sua caminhada. Era hora de agradecer pela saúde restabelecida do homem que era o norte, o sul, o leste e o oeste da família. Decorridos 2 anos, o câncer voltou, mais agressivo, sem pedir licença. Mas Dr. Euclides se manteve impassível e com a sua fé inabalável. A família começou novamente a lutar o bom combate. Todos acreditaram na ciência, mas estávamos certos de que o milagre chegaria. E Dr. Euclides continuava a fazer o que também amava, se preocupando e cuidando da família doméstica, fazendo com que os filhos e a esposa se sentissem amados e abençoados. Raramente reclamava da dor que sentia. Ele fazia questão de saber o que estava acontecendo na vida dos seus familiares e mesmo em agonia, mesmo testado na sua fé, nos mostrava o caminho. Dr. Euclides, cristão fervoroso, foi ministro de Eucaristia e ovelha devota ao expressar a sua fé. Foi palestrante fidedigno em centenas de cursos para os noivos. Palestrante nas igrejas espalhadas por esta cidade. Era amado pelos familiares, pelos amigos, médicos e pela igreja. Era amado e admirado pela forma resoluta com que falava da igreja doméstica. Era amado por ser este grande homem de caráter ilibado, por sua fé inquebrantável, por exercer a medicina sem fronteiras, a medicina em que o outro importa. Dr. Euclides, portador do amor desinteressado, do amor que não tem pressa, do amor que contagia, inebria e entontece. Dr. Euclides faleceu. Mas um dia antes de fechar os olhos e ouvidos, seus filhos puderam se reunir em torno dele no dia 8/4/2020 por volta das 19 horas e fazer o que ele mais amava: orar. Foi como se ele dissesse para os filhos que depois daquela reunião extraordinária, ele estava livre para ir. Dr. Euclides faleceu às 8 horas da manhã, no dia 9 de abril de 2020, no Hospital Unimed, local que fundou e aonde comemorou a compra do lote que posteriormente serviu para expandir o hospital. Participou com alegria, juntamente com seus filhos, dos antigos passeios ciclísticos promovidos pela Unimed. Dr. Euclides lutou o bom combate e hoje descansa e segue no lugar que lhe é devido, nos braços do Pai. Um homem que nunca trabalhou para a comunidade, ele era a comunidade. Vai restar saudades dos assobios em forma de canção que inebriava com amor os lares das pessoas do condomínio onde morava.
Vai restar saudades daquele olhar sereno. Vai restar saudades daquela pressa sem pressa. Vai restar saudades do tricolor, pai presente, marido fiel e amoroso. Vai restar saudade daquele amigo que sempre tinha tempo para fazer o sinal da cruz na testa das pessoas e abençoá-las. Vai restar saudades do menino órfão, do adolescente ousado, do adulto empoderado. Por fim, Dr. Euclides viveu. Ele, como um bom filho, e amou, sonhou, pensou, planejou, sentiu e sorriu como Jesus, para que no final da sua morada terrena ele pudesse se entregar de corpo e alma nos braços do Pai. E para quem crê que Deus não está morto, é certo de que meu Pai também não está. Saudades. Olá, eu sou André Busquet, sou filho do Dr. João Peralva Busquet. A sociedade me pediu para que eu gravasse algumas palavras a respeito do meu pai, que faleceu no ano passado. Papai faleceu em 15 de setembro de 2019. Papai era médico, né? Ele nasceu em Campos em 8 de fevereiro de 48. Ele era filho de José Busquet e Clícia Peralva Busquet. Teve 2 filhos, né? Eu, André e Marcos, meu irmão. Papai, ele foi da primeira turma da Faculdade de Medicina de Campos, né? Ele se formou em 1972 e depois ele foi para o Rio de Janeiro fazer residência. Fez residência na ocasião no Hospital Miguel Couto, né? Com o professor Nova Monteiro. Papai trabalhou em diversos hospitais aqui na cidade, trabalhou na Santa Casa, na época do pronto-socorro, trabalhou na Beneficência, trabalhou nos plantadores de cana. Papai foi médico do Americano Futebol Clube, também trabalhou no Sandu e depois, antes de aposentar, ele foi o chefe da ortopedia lá no Ferreira Machado. Papai também fez mestrado no Rio e teve especialização em medicina do trabalho, sendo que ele exerceu, né, a chefia da cadeira de ortopedia da faculdade, né, durante muitos anos. E se aposentou também pela faculdade no final, né? Papai faz parte da sociedade desde 1975 ele se associou à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Era um pai, assim, do lado pessoal, muito presente, que se dedicou muito à nossa educação, a minha e do meu irmão. Tanto isso reflete na nossa opção profissional. Nós dois seguimos, né, o caminho dele. Na ortopedia, também fizemos ortopedia, tanto eu quanto meu irmão Marcos. E também trabalhamos na faculdade, também fazemos parte da sociedade. E papai também foi fundador da Clínica Santa Helena, onde nós trabalhamos até hoje. Bem, queria agradecer essa homenagem, né, às pessoas que nos deixaram no ano anterior, né? Agradecer à sociedade, agradecer a presidente, a doutora Wanda, e é isso aí. Muito obrigado por essa lembrança aí do nosso pai. Dr. José Carlos Klein, nascido em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, em 26 de setembro de 1941. Filho de Antônia Coutinho Klein e Avelino Klein Barreto. Casou-se com a senhora Janete em 4 de julho de 1969 e tiveram os seguintes filhos: Carlos Eduardo, Carla Beatriz e Rodrigo. Concluiu seu primeiro e segundo grau no Liceu de Humanidades de Campos em 1962. Em 1963, foi para Niterói, onde realizou o vestibular para medicina, com êxito.
tendo passado para a Universidade Federal Fluminense, onde se formou em medicina com maestria em 1969. Trabalhou em grandes hospitais do Rio de Janeiro e em Niterói, até que em janeiro de 1970 recebeu uma proposta de trabalho em Campos, como pediatra plantonista no Sandu de Guarulhos. Em abril do mesmo ano, começou no ambulatório do antigo INAMPS Asperge. Ele, acompanhado de um grupo de pediatras, participou da fundação do primeiro pronto-socorro infantil na Santa Casa de Misericórdia de Campos. Na década de 80, incentivou o aleitamento materno e sua importância para o desenvolvimento infantil. A partir dela, o banco de leite materno ganhou importante repercussão em toda a região norte fluminense. Aos idos de 90, trabalhou no Hospital São José, com afinco. Foi um dos cooperados da Unimed, onde trabalhou até os últimos dias de sua vida. Ainda dedicava-se a seus pacientes mirins durante mais de 50 anos em seu consultório particular. Ele tinha o dom de transformar o cotidiano de sua esposa, filhos, netos, colegas de trabalho e pacientes inesquecíveis, pois contagiava-os com sua alegria, simpatia e bons exemplos de virtudes. Daí ter sido tão estimado. Associado à Sociedade de Medicina e Cirurgia desde 1973, faleceu em 26 de agosto de 2019, deixando um legado de humildade, sabedoria e alegria para todos nós. A ele, pessoa exemplar que deixou excelentes recordações para todos nós, muitos exemplos de virtude, ser humano fantástico, excelente profissional que só se preocupava em cuidar de seus pacientes da melhor forma possível, sempre buscando atualização em congressos, em estudos, deixou um legado muito grande para todos nós da família e tenho certeza que para a cidade de Campos também. Então, em nome de toda a família, de Dr. José Carlos Klein, gostaria de agradecer essa homenagem e agradecer tudo que a Sociedade de Medicina de Campos fez por ele, nessa trajetória profissional dele de mais de 50 anos, né? E trabalhou até os últimos dias da vida dele, sempre se empenhando em prestar o melhor atendimento aos seus pacientes. Muito obrigado por tudo, por essa homenagem, que para nós da família foi muito importante. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Quando Vera me ligou e me convidando para fazer um depoimento sobre Macou, antes de mais nada eu me senti muito honrado. Porém, ao mesmo tempo, uma missão difícil, porque primeiro eu ainda sinto assim como se ele estivesse vivo entre nós. Difícil a gente perder uma pessoa que a gente tanto gostava, tanto respeitava e que sempre se mostrou de forma muito íntegra. Meu contato com Macou eu lembro muito bem, foi após uma das candidaturas dele para prefeito e que ele tinha ficado em terceiro lugar. Eu encontrei ele no posto de gasolina que tinha na Pelinca. Ele não tinha feito apoio a nenhum dos outros dois candidatos, nem no primeiro nem no segundo lugar. Não deu apoio para a segunda eleição, né, no segundo turno. E eu fui parabenizá-lo pela postura, porque se ele tinha feito tantas críticas aos outros candidatos,
nada mais justo que ele não fizesse, não desse apoio, não coligasse. E eu sabia muito bem que se ele o fizesse, ele podia, até por uma questão de meio político, ser secretário de saúde ou ter um outro posto qualquer que ele desejasse. Mas ele nunca colocava as suas aspirações pessoais antes das suas retidões de comportamento, de caráter e de posições. Isso foi uma coisa que eu apreciei nele desde o primeiro momento. E aquele primeiro contato foi o que nós ficamos nos tornando mais próximos. Depois desse tempo, eu estava no Corpo de Bombeiros e fiz uma proposta para o CREMERGE para que o Corpo de Bombeiros fizesse parte de uma Câmara Técnica da Atenção Básica, já que naquele momento a corporação tinha uma atividade na atenção básica nas escolas. Então, isso passava pelo conselho, pelos conselheiros, e Macou me chamou, surpreso porque eu tinha feito essa proposta e que ele, de pronto, foi um dos votos a favor. E ali a nossa amizade acabou crescendo muito. Eu tinha e tenho sempre vontade de fazer parte das diretrizes médicas e que Macou me guiou. E aí dentro do CREMERGE, onde ele foi conselheiro de 1993 a 2018, e do Conselho Federal ele foi de 2009 a 2014, e até interessante porque eu estava num congresso em Brasília no momento em que Macou estava lá, por conta das reuniões do Conselho Federal, e nós nos encontramos, jantamos juntos, eu e os outros conselheiros, alguns outros conselheiros, e ele me levou no dia seguinte para conhecer o Conselho Federal de Medicina em Brasília. Foi levado pelas mãos dele, assim como tinha sido levado previamente ao Conselho Federal, o CREMERGE aqui no Rio de Janeiro, e é onde eu convivi com ele por mais de 10 anos nas reuniões, muitas vezes eu representando a nossa seccional de campus, outras vezes em eventos festivos do CREMERGE, nós estávamos sempre juntos. E isso para mim era uma maneira de ser guiado por uma pessoa que entre os pares lá dentro do CREMERGE sempre era muito respeitado, todos respeitavam Macou. E não, independente se havia divisões de posições, todos respeitavam a posição do Macou, pelas suas colocações sempre muito próprias, muito sensatas. E isso fez que nós nos aproximássemos ainda mais, e era como se eu fosse uma cria dele, na forma de me portar com as pessoas, onde a minha posição, as minhas posições que eu respeito, precisam ser entendidas sem conflitar com outras posições, respeitando o contraditório, porém sem me desviar daquilo que eu entendo como correto, como certo. Então eu tenho para Macou como uma pessoa em que eu pude me guiar e posso ainda me guiar enquanto homem, enquanto médico, enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto pessoa. Só sei dizer que Macou faz falta, muita falta. Obrigado. Era 17 de julho de 1972, meu primeiro plantão no PU da Saldanha Maria. E também o primeiro dia de uma parceria que durou toda uma vida. Na equipe para a qual fui designado, se deu um bom encontro com Macou Mussado. Inicialmente colega de trabalho, mas que se tornou meu melhor amigo. E será desse lugar de grande amigo que ele foi para mim, e que sei que fui para ele, que irei fazer aqui minha homenagem.
Muito se falou sobre esse homem determinado, mas também sonhador. Algo próximo a Dom Quixote de la Mancha. Uma pessoa sonhadora, em busca de aventuras, para transformar o mundo, para combater o que acreditava ser o erro e o mal, buscando pessoas e situações para salvar. Mas os sonhos de Macaulay não foram impossíveis, porque acreditava com toda a sua fé em um mundo melhor e, sem temor, procurou vencer o que parecia para muitos ser invencível. De nossa parceria, destaco algumas passagens históricas que talvez sejam de conhecimento de todos. Em 1975, morando somente profissionalmente há 3 anos nessa cidade, liderou um movimento para estabelecer estratégias com o objetivo de assumir a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, dando a ela um caráter realmente representativo da classe médica, instituindo um funcionamento político, reivindicatório e cultural, e resultou, na época, no primeiro grande congresso Cidade de Campos dos Goytacazes. E a partir daí, a realização de muitas jornadas em diferentes especialidades médicas para fomentar a troca com colegas de outras cidades. Um pouco depois, acreditando alcançar as estrelas e sempre em prol da classe médica, moveu-se politicamente para mudar a forma de pagamento dos procedimentos médicos, do Código 4 para o Código 7, para que os colegas passassem a receber diretamente pelo Ministério da Saúde. Criação do Sindicato dos Médicos de Campos, que foi um trabalho que exauriu muito a todos nós e que, por uma época de exceção, convivíamos com regras, regulamentos e adversidades. E tivemos muita dificuldade no registro desse sindicato, hoje existente e tão atuante. Implantação do pronto-socorro municipal da Santa Casa de Misericórdia de Campos, o qual absorveu múltiplas equipes interespecialidades e foi obra e mérito de Macaulay, com a sensibilidade do atual secretário de Saúde da época, Dr. Zé Maria Ferraz, e do prefeito Raul Davi Linhares Correia. Sobre esse ponto tem um fato pitoresco que compartilho com vocês, porque foi uma experiência vivida com grande intensidade. Em uma determinada noite, soubemos que havia uma ordem para o fechamento desse mesmo pronto-socorro tão arduamente conquistado. Embora a noite estivesse avançada, fomos à residência de um juiz de direito e conseguimos uma ordem judicial para entrarmos no pronto-socorro e impedirmos seu fechamento. Eu e um grupo de médicos sob a liderança de Macaulay e um batalhão de choque da Polícia Militar. Não importava quão longe estavam as estrelas. Macaulay ia atrás para lutar pelo que acreditava ser o bem, sem duvidar e nem temer. E sabemos onde esse estilo de ser o levou à fundação da Unimed Campos e à compra do pronto atendimento, hoje Hospital da Unimed da Serra Negra, que também foi uma luta árdua e que durante 5 anos ele conseguiu transformar um simples escritório da Unimed do São Gonçalo em Campos um grupo de usuários em torno de quase 15 mil, ao deixar a Unimed em 1997. A nossa convivência familiar e muito próxima, de mais de 40 anos, a parceria que se manteve nos momentos mais felizes ou mais difíceis, a confiança mútua e grande estima que mantivemos ao longo de todo esse tempo, me permitem dizer que Macaulay foi um homem que soube como manejar a vida. E tal qual o poema de Dom Quixote, posso dizer que ele conseguiu ser fiel aos seus sonhos e seus ideais. Ele nos deixou quando sua vida chegou ao final, mas tenho a crença de que sua alma está em paz, porque seus principais sonhos não lhe foram possíveis. Ele se foi, mas deixou conosco a memória de alguém que não passou pela vida, mas de alguém que deixou escrito seu nome nas histórias que contamos sobre ele e nas obras que realizou, porque permanecerão e estarão disponíveis para as próximas gerações. Macaulay Moussaka, meu irmão, meu amigo. Estamos hoje aqui, é um dia de saudades, dia 31 de agosto de 2020. Boa vida a todos e a todas.
Em qualquer lugar e estado em que estejam, para vocês, boa vida. Eu agradeço muito o convite que tive de vir aqui falar um pouquinho sobre por que sou muito feliz pela vida que sempre tive e terei. Este ciclo infinito de nascer, crescer, decrescer, morrer, continuar vivendo, nascendo, crescendo, decrescendo, morrendo, e assim vivemos a boa vida. Na relação com a Terra, o espaço, os diferentes planos materiais e espirituais ou celestiais, na relação com Deus, com nossos irmãos, amigos ou não, presentes ou não, adversários ou não, discordantes ou não, amores ou fraternais. Eu gosto da saudade, faz bem à minha saúde, física, mental e social. Saudade me remete a lembranças. Como me faz bem lembrar? Aromas, paladares, músicas, afetos. Também me faz lembrar de sabores, odores ruins, sabores intragáveis, músicas horríveis, desafetos, porque os evito ou reajo contra, com bons pratos, néctar dos deuses, músicas maviosas, amores superlativos. Assim eu sou feliz ou cuido das minhas felicidades. E quem me ensinou a ser assim? Certamente que foi Deus, quando me disse: amai ao próximo como eu vos amei. E só fico feliz quando pratico este amor solidário. E o que tem a ver estes sentimentos com a saudade? Tudo, né? É que eu precisei de modelos que me ensinassem a saber dessas coisas e de muitas outras coisas, como ser médico e ser humano. Os modelos mais próximos são e foram meus pais, que se encontram presentes nas minhas lembranças saudosas e também quando me surpreendo, fazendo igual a eles de novo. São esses médicos com quem convivi e que hoje lembro com saudades: Jaime Faria, técnica, rigor e acolhimento; Luiz Carlos Silva, inteligência, coerência intransigente e surpreendente manifestações de afeto; Honor Sobral, o conhecimento imenso escondido na simplicidade amorosa; Euclides, a empatia no trato cordial; meu caro, do povo para o povo, ele sempre me tratava assim; Macou, o voluntarista que não esperava por nada para ajudar ao amigo, o colega ou o aluno; Carlos José Barbosa, ponderado, que não deixa ou deixou nada para trás, principalmente os direitos e deveres; Sidney Freixo, o valor da comunicação em inglês, como aprendi isso, enxergando sempre mais que a aparente fotofobia permitiu; Erval Lemos, discreto e, acima de tudo, cuidador de pessoas; José Carlos Klein, competência e correção; João Peralva Busquet, apoiador de filhos, na profissão, respeitando suas autonomias, sempre buscando a felicidade com os seus e suas queridas. Este foi o João. Assim é para mim e quem sabe para vocês. Saudades. Que coisa boa que eu sinto, que coisa boa sentir. A partir do dia de hoje, 31 de agosto de 2020, estarão fazendo parte da Galeria da Saudade, da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, os médicos Carlos José Vieira Barbosa, Cid Nancy Crispim Freixo,
Euclides do Rosário Damasio, João Peralta Busquet, José Carlos Klein, Macou Mussalem,